Capítulo 16. Rastros de ódio. Descansados, com os animais bem alimentados, os 3 perseguidores se sentiram aptos a prosseguir na caçada aos fugitivos. O terreno sempre acidentado, o próprio relevo das Minas Gerais, com constantes montanhas, prejudicavam extraordinariamente o progresso da missão dos 3 algozes. Naquelas horas paradas para o refazimento, debateram essas dificuldades que tanto atrasavam a marcha. Bugre, mais uma vez, tranquilizou os outros 2, afirmando que o mesmo terreno que os prejudicava com toda certeza estaria afetando bem mais o grupo que fugia. O palco das ações era o mesmo, segundo observava, e assim tudo se igualava, mas os desertores, na certa, deduzia, estariam em piores condições. Os fugitivos eram inexperientes nessas situações se comparados com os 2 capitões do mato. Levavam uma mulher numa situação que também atrasava a fuga. A prova maior, dizia, é que um elemento do grupo conseguira perder a própria arma. O que esperar disso? O índio terminou em tom de confiança, demonstrando que a missão deles não estava de todo desfavorecida. Antes preocupado, Matias retomava agora a marcha em busca de seu objetivo e, refletindo nas palavras do caçador, entendia que realmente a situação até que era boa. Olhando adiante, notou que havia um longo trecho em declive, conforme receberam informações de viajantes que encontravam. Estavam finalmente na direção da vila de Pouso Alegre. Em contrapartida, o grupo que fugia encarava agora uma interminável escalada. O estresse era também um perigoso inimigo desse grupo que seguia adiante. Sobe morro, desce morro, isso já estava levando os 4 elementos ao limite do desgaste físico e mental. Enquanto isso, os 3 cavaleiros, após desfrutarem do descanso, progrediram muito e no final daquela tarde chegaram ao arraial de Pouso Alegre. Nova parada para se alimentar e, quem sabe, novo descanso, porque a noite se aproximava. Talvez fosse melhor a gente se informar por aqui a respeito dos fugitivos, disse Bugre ao feitor. Paremos naquela taberna, respondeu Matias, indicando o estabelecimento. Por estar à beira da estrada, com toda certeza conhece todo o movimento que ocorre. Assim, deixaram os cavalos aos cuidados de um ferreiro, pedindo a ele que os alimentasse e revisasse todo o equipamento, reparando o que fosse necessário. Sim, respondeu o taberneiro à pergunta de Matias. Passaram por aqui, um condutor acompanhando os 3 escravos, 2 homens e uma mulher. Quantos cavalos? 3. A escrava estava na garupa da montaria de um dos escravos. Mas quem são vocês? Estamos à procura deles. São todos escravos. Fugiram de minha fazenda. E o senhor vai pessoalmente à procura? E ainda completou apontando para os 2 que acompanhavam Matias. Não basta os 2 capitães do mato? Matias sentiu uma ponta de irritação por ter de dar explicações a um taberneiro, mas nesse momento precisaria de muita calma e habilidade no trato com as pessoas, a fim de conseguir o maior número possível de informações. O prejuízo foi grande, e nesses casos prefiro acompanhar de perto. E quando passaram por aqui? Pousaram de ontem para hoje, e viajaram bem cedo, antes do sol nascer. E foram em que direção? Pelas informações que pediram, estão indo para São Paulo. Para mim, eles vão para São Gonçalo, interveio um cidadão que ouvia a conversa de uma mesa próxima. E qual é a direção para São Gonçalo? Matias continuou interrogando o taberneiro. Não ligue para Chico, falou com a voz mais baixa. Esse é um bêbado que nada sabe. Mas o taberneiro nem deixou Matias concluir. São Gonçalo é noutra direção, oposta à direção de São Paulo. Te digo mais, se bem andaram, já deixaram para trás até o arraial de Camanducaia. Qual a distância daqui até lá? 10 a 12 léguas, se tanto. Já foi naquela direção alguma vez? Não. Então prepare-se bem, porque a serra é brava. Está bem.
Veja alimentação e bebida para nós. O feitor chamou os 2 caçadores que se acomodaram numa das mesas e foi deixando-os a par da conversa. Estamos bem perto dos fugitivos. Pretende seguir viagem mesmo à noite? Perguntou o outro capitão do mato, cujo nome era Alfredo. Homem, agora que estamos tão próximo, é o momento. Concordo, interveio Bugre, mas atente para o fato de que, por não conhecermos o caminho, poderemos perder mais tempo caso tomemos uma direção errada. Você, Bugre, respondeu Matias, tem o faro e o conhecimento das matas e estradas. Isso não vai ocorrer. E concluiu, e depois temos uma lua que mais parece um sol nessas noites. E o bêbado, o que você achou do palpite dele? Alfredo interrogava o feitor, demonstrando que acompanhara parte da conversa. Como disse o taberneiro, isso é conversa de bêbado. Provavelmente nem sabe onde ele mesmo está. Naquele momento, o taberneiro chegava com a comida para os famintos perseguidores. Alfredo gostou da cachaça, que já tinha experimentado várias vezes, e preparava-se para mais um copo, no que foi advertido pelo feitor. Não abuse, homem. Nossa jornada não será fácil. O trecho do caminho que nos espera logo à frente será nosso principal inimigo. A noite já cobria o vilarejo com suas trevas quando os 3 viajantes, satisfeitos, voltavam para a estrada. Agora era a lua por principal aliada na busca implacável dos desertores. Cavalgaram por algumas horas quando chegaram a uma bifurcação. E agora, que direção seguir? Matias inquiriu o astúcio Bugre. A estrada batida seguia para a direita, mas na direção oposta, a outra estrada não era menos convidativa, pois percebia que era muito utilizada. Aqui, chefe, respondeu o índio, não temos opção. Qualquer escolha nos dá a impressão de retorno. O certo seria seguir em frente, mas com esse matagal... Qual é a lógica, a seu ver, para alguém que vai na direção de São Paulo? Deve existir à frente, pelo extenso matagal, algum obstáculo como um rio ou pedras intransponíveis, o que seria fácil de perceber durante o dia, e aí qualquer dessas 2 direções serve para fazer o contorno. Isso é o que eu imagino. Se São Paulo está na direção sul, é possível que, indo pela esquerda, contornemos mais facilmente o que nos impede de seguir em frente, e lá adiante retornaremos à linha reta, ponderou Alfredo. O raciocínio do companheiro está correto, chefe, afirmou Bugre. Vejo pelas estrelas, disse apontando para o Cruzeiro do Sul, que não podemos fugir muito dessa rota. A técnica de se orientar pelas estrelas o índio conhecia bem pelas suas vivências nas matas. Então iremos pela esquerda, determinou o feitor. Assim daremos uma chance à conversa do bêbado. São Gonçalo fica sempre para a esquerda, segundo o taberneiro, e São Paulo sempre em frente. Como não se pode ir em frente e nosso informante não trouxe nenhum esclarecimento quanto a essa bifurcação, tentemos esse palpite. Seguiram noite adentro após essa breve perda de tempo. Andaram cerca de 2 léguas e, sentindo que retrocediam demais, concluíram que o melhor seria parar e abordar algum morador daquelas raríssimas propriedades que iam encontrando pelo caminho. Uma escolha perigosa, pois, naqueles tempos, bater à porta de alguma casa naquele horário da noite não era nada aconselhável. Pararam próximo à entrada de uma pequena casa situada bem à beira da estrada. Os cachorros daquela casa latiam sem parar. Bateram palmas, como demorasse vir alguém, embora receosos dos riscos, não tinham outra escolha, insistiram. Atrás de uma janela semi-aberta, com a espingarda à mostra e mantendo os cavaleiros na mira, um homem gritou de forma ameaçadora: "O que querem?" "Somos de paz, homem, só estamos perdidos." Matias falou receoso, mas com a voz firme e clara. "Que direção procuram?" "São Paulo." "Estão muito fora da rota."
como seguir na direção certa? Por onde devemos ir? De onde vocês estão vindo? Pouso Alegre. Vocês desviaram para a direção de São Gonçalo. Agora restam 2 escolhas. Voltem pelo mesmo caminho que vieram e na altura de Pouso Alegre tomem o caminho reto. Ou podem seguir em frente e daqui meia légua virem para a direita. Sigam em frente por umas 2 léguas e meia e quando chegarem a uma enorme taberna, virem à esquerda e sigam em frente, sempre na direção de Cambuí. Cambuí. O homem gritou, dando bastante ênfase à orientação. Essa é a certeza de se manterem na direção de São Paulo. Lá é só se informarem. Muito obrigado, respondeu Matias aliviado. E mais um conselho, insistiu o morador. Não fiquem batendo a porta a essa hora, pois têm ocorrido muitos roubos por escravos fugidos e há grandes possibilidades de serem confundidos e até atirarem em vocês. Tá certo, senhor. Ficamos agradecidos pelo conselho. A pequena comitiva se despediu e seguiu adiante. E, obedecendo às orientações do prestativo senhor, em pouco tempo estavam de volta à rota correta. Viajaram sempre enfrentando um ou outro incidente até o amanhecer. O objetivo estava logo ali, quase ao alcance das mãos. A subida para Camanducaia seria crucial para o sucesso dos perseguidores. Dessa forma, o relevo seria o fiel da balança na luta que vinha de muitas resistências entre o feitor e o seu oponente. Capítulo 17. Meu ódio será sua herança. A noite fora agitada ao extremo para os 3 homens que seguiam na busca dos fugitivos. Mais de uma vez se perderam na cavalgada. As condições da estrada não eram também favoráveis. Trechos barrentos naquela estação de verão, com chuvas quase que constantes, desvios obrigatórios que impediam trafegar pela estrada normal, e aí muitas vezes seguiam por verdadeiras trilhas num relevo hostil aos viajantes. Quando não, era o trecho escarpado e escorregadio. A própria vegetação, ainda inexplorada, também funcionava como uma armadilha. De qualquer forma, na avaliação deles, a missão estava indo muito bem, principalmente em razão dos conhecimentos de Bugre, que trazia na alma indígena uma perfeita sintonia com a natureza. Outro fator que se poderia apontar para o sucesso do empreendimento era a perseverança do feitor. Desde o momento em que soube do estado em que se encontrava Maria Auxiliadora, grávida e sequestrada, ainda que essa última condição tivesse sido colocada pelo depoimento falso de Serafim, Matias agora não mediria sacrifícios para resgatar sua amada. Despertava nele o verdadeiro amor, ainda não admitido em razão da dureza de sua alma. Completando o trio, Alfredo era como uma segunda voz numa dupla musical, aparentemente sem destaque. Acabava fazendo todas as tarefas secundárias. Dessa forma, dava o suporte necessário para que os outros 2 desenvolvessem suas ideias. Logo que chegaram a Cambuí, procuraram um local apropriado onde pudessem recuperar as forças, não só deles, mas também dos animais, em razão da longa noite desgastante que tiveram. Agora estavam prontos para fazer a arremetida final, a exemplo de um alpinista na busca do cume da montanha. Naquelas condições, não era muito diferente a comparação. Literalmente, a escalada daquele trecho da Serra da Mantiqueira os aguardava. Com toda a sua beleza, ainda quase virgem, a montanha era um desafio para todos os viajantes que pretendessem atingir suas partes mais elevadas. Teriam de fazer por merecer, contemplar a natureza exuberante lá de cima. Quem não o merecia, pelo jeito, era o grupo dos 4 fugitivos. A convivência com as dificuldades cada vez maiores de Maria Auxiliadora, completamente exausta e constantemente irritada, causava uma grande desarmonia. Verdade seja dita, a harmonia real entre eles nunca existiu, à exceção dos raros momentos de relacionamento
entre o casal no recente convívio ainda na fazenda. No entanto, agora até entre ambos o convívio se tornou bastante estremecido. Maurício sentia uma insegurança enorme só de pensar que o filho que Maria trazia no ventre poderia ser de seu pior inimigo. Como já sabemos, ela mentira para o rapaz, garantindo ser dele o filho. Não poderia ser de outra forma para uma pessoa manipuladora como era ela. Maurício, todavia, enfrentava a situação com muita desconfiança e mantivera-se bem reservado. Na sua mente havia uma quase certeza de que aquele bebê não era seu filho. Estava praticamente livre de sua condição de escravo, mas tornara-se prisioneiro de uma situação insólita. Para termos uma ideia de como os fugitivos viviam em estado de conflitos permanentes, atentemos para a comparação do progresso no deslocamento de cada grupo. Os que vinham atrás haviam vencido o trecho de Pouso Alegre a Cambuí em cerca de 8 horas, mesmo com os percalços, viajando à noite, na madrugada, cansados, perdendo-se inúmeras vezes, ou seja, numa situação extremamente limitada quanto às condições que iam encontrando. Enquanto isso, o grupo em fuga saíra bem cedo do dia anterior, conforme relatara o taberneiro, e viajando à luz do dia, levou quase o dobro do tempo para chegar ao mesmo destino. Claro que os integrantes desse último grupo, viajando com o sol causticante de dezembro e sendo surpreendidos pelas tempestades de verão, também eram maltratados por certo incômodo, mas o ritmo deles era muito lento. Há que se acrescentar também o fato de que todos se sentiam livres e seguros tão logo se afastaram da Pombal, nas 2 primeiras léguas. O problema deles era a discórdia, o individualismo, a desconfiança que cada um carregava em relação ao outro. Maurício, quero ficar por aqui, disse cansada Maria Auxiliadora. Nunca, ele respondeu irritado. O que faria uma negra nesse povoado? Não vê que a liberdade também tem preço? Não consigo mais. O repouso da noite me fez bem, mas sinto que preciso de alguns dias para me recuperar totalmente. De jeito nenhum. Agora que deixamos para trás uma vida de sofrimentos, você me vem com essa? Logo estaremos em São Paulo. Aguente firme. Não vou conseguir, respondeu desanimada. Não aguento mais esse sacolejar dos cavalos. Vê meu estado? Disse aos gritos. Não tem dó do seu filho? Isso mais irritou Maurício, que se limitou a olhar com toda a raiva para a moça. O Baldo interveio. Maurício, posso ficar com ela por 2 dias, depois alcançamos vocês. Aquelas palavras caíram como um soco no escravo. Ele vinha observando que o traidor andava cheio de atenções com Maria. Cerrou os dentes, controlando-se para não agredir o Baldo, e disse: Ninguém pediu sua opinião. Se você quer ficar ou tomar outro rumo, que o faça. Cuide da sua vida. Por que eu confiaria em você? Porque, não fosse eu, vocês ainda estariam cativos na fazenda. A resposta, de forma irônica, deixou Maurício a ponto de se atirar contra o interlocutor. Sei. Agora Maurício partia para a humilhação. Quem trai uma vez, trai sempre. Uma vez covarde, sempre covarde. Os ânimos estavam exaltados ao máximo. Sobravam a fibra e determinação de Maurício para lutar pela liberdade. Seu orgulho era muito forte para suportar tudo aquilo e muitas vezes pensava em deixar todos para trás e partir sozinho. Mas nunca daria o gosto de deixar a mulher para o novo inimigo. Assim, o sentimento de ciúmes do escravo mudara de Matias para o Baldo. O feitor estava morto e, quando pensava que se livrara de um rival, vinha agora esse covarde. Na realidade, os ciúmes eram infundados, porque Maria nunca dera confiança ao Baldo. Compreendia as limitações de Maria Auxiliadora, mas se ao menos fosse somente o casal, até que aceitaria a ideia de permanecer algum tempo ali. Porém, fugitivos que eram, e ainda com o agravante de ter junto a eles um escravo bem atrapalhado, e o Baldo, que provavelmente delataria até a própria mãe,
melhor não correr riscos desnecessários agora que eram livres. No princípio, até torceu para que os dois elementos buscassem seus destinos por conta própria, mas percebeu que Ubaldo fora com eles no intuito de evitar os quilombos, mas para isso bastaria ter seguido Pedro e Henrique. Sabia que o interesse maior dele era sua amada. Ele não se aventurasse por esse caminho, que não hesitaria em matá-lo. Sabia que um crime assim não valeria a pena para a situação dele, que já era suspeito e de certa forma dependia momentaneamente do próprio inimigo, que nas paradas para informação se passava pelo dono dos supostos escravos. Quanto ao outro escravo, via que ele era muito dependente, não tinha como se livrar dele e até sentia pena do rapaz. Assim, com vontade ou não, disposta ou não, Maria teria de seguir na fuga. Nesse clima, os 4 saíram cedo para a estrada e logo começavam a subida no trecho da hoje conhecida como Serra de Camanducaia. O descanso dos perseguidores foi rápido. 3 ou 4 horas de sono foi o bastante. Despertaram bem depois que os fugitivos tinham partido. Fizeram novo reforço na alimentação para um suposto dia muito longo. Naquela noite havia chovido muito e o dia nasceu com um sol forte que, combinando com a bela paisagem mineira, ia secando as folhas das matas, proporcionando um brilho maior ainda ao espetáculo verde daquela floresta quase virgem. No começo da subida da serra, cruzaram com viajantes que desciam em sentido contrário. Sinalizaram para um pequeno grupo pedindo que parassem. "Bom dia", disse de forma bem amistosa a Matias. "Os amigos por acaso viajam de muito longe?" "Nem tanto", respondeu um mais comunicativo. "Estamos vindo da divisa com a província de São Paulo. Fica a umas 10 léguas daqui." "E por acaso cruzaram com 3 cavaleiros, um deles levando uma mulher na garupa?" O cavaleiro ajeitou o chapéu, olhou para um dos companheiros de viagem e respondeu: "Valdomiro, há quanto tempo vimos aqueles 3 que até achamos estranhos, lembra?" "Sim, e como não lembrar?" respondeu o interpelado. Um negro com uma mulata na garupa parecia liderar um grupo e era seguido por um branco, com uma espingarda e mais atrás outro, que deveria ser escravo deles. "E há quanto tempo foi isso?" Matias reforçou a pergunta do outro viajante. "Acredito que cruzamos faz 1 hora, se tanto." "Obrigado, amigo." Matias sorriu satisfeito pela primeira vez na viagem e concluiu: "Boa viagem, amigos." Eles partiram com a certeza de que aqueles 3 eram capitães do mato. "Finalmente", disse Matias, que não via a hora de abordar os fugitivos, e ordenou aos 2 caçadores: "Vamos apertar o passo." "Tenho uma ideia", disse Bugre. "Um de nós vai à frente assim que o avistarmos. Dessa forma, iremos capturá-los com facilidade. Aquele que for à frente, tão logo passe por eles, retorna de encontro a nós e assim armamos uma emboscada." "Perfeito", Matias respondeu, aprovando. "Posso ir à frente", disse Alfredo. "Melhor mesmo que seja você. Bugre é muito conhecido e o Baldo poderá perceber." Seguiram a galope e, em pouco tempo, avistavam os fugitivos. Conforme haviam combinado, nessa hora Alfredo disparou em seu cavalo e logo ultrapassava o grupo, que seguia muito lentamente. Logo atrás, cautelosamente, vinham os 2, e tão logo se aproximaram, Alfredo fez meia volta e veio ao encontro. Num plano mais alto, tinha uma visão privilegiada do desenrolar da marcha tanto de um quanto de outro grupo. Camuflado por uma enorme árvore à beira da estrada, observou o aproximar cauteloso dos 2 amigos pela retaguarda dos fugitivos, e quando tinha uma distância segura, apareceu dando o aviso: "Alto lá, parados e com as mãos para o alto, se não quiserem morrer." Imaginando tratar-se de assaltantes de estradas, Maurício tentou puxar sua espingarda, quando ouviu logo atrás uma voz inconfundível: "Nem tente isso, negro." Era a voz de Matias. "Está na minha mira e eu pretendo levá-lo com vida."
Só depende de você. Joga essa arma no chão. Maria tremeu ao ouvir aquela voz e, num fio de esperança, imaginou que poderia ser a sua salvação. Porém, logo a realidade lhe desmanchou o sonho ao lembrar que sua ação fora uma traição ao feitor, apesar de ter salvado sua vida. Mas ele jamais acreditaria nisso. Como ele está vivo? A pergunta de Maurício soou como um punhal penetrando o corpo da moça. O medo e a falta de argumentos muitas vezes trazem respostas e reações inesperadas. E eu é que sei, respondeu de forma agressiva ao escravo. Você também é traidora. Sorte da moça que as ações se desenvolveram muito rapidamente, sem deixar nenhuma chance de diálogo. Rapidamente, Bugre amarrou o baldo e o outro escravo, sob a mira da arma de Alfredo. Matias dirigiu-se ao líder ainda montado em seu cavalo. E então, negro, não basta fugir covardemente e ainda rouba uma escrava? Desce do cavalo, seu verme. Não é homem, não? Maurício sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Preparou-se para apear de seu cavalo, mas o fez calmamente. De olho em sua peixeira, enfiada ao lado do alforge, encarou o feitor olho no olho. Maurício era um bravo. Morreria, mas não engoliria mais esse desaforo. Numa fração de segundos, agarrou a arma e de um pulo só estava no chão. Matias, ao ver o escravo agora armado, deu um salto para trás. Como a reação do escravo foi rápida e inesperada, não haveria tempo de usar a espingarda. Deixe-o comigo, gritou Bugre. Vou matá-lo. Está na minha mira. Não, Matias gritou muito alto. Esse é um caso pessoal. Se o negro for homem suficiente para lutar de mãos limpas, não precisa atirar. Maurício estacara com a peixeira ameaçadora. Matias manteve a calma e tentou desestabilizar o escravo. E então, seu escravo covarde, não tem coragem de lutar com um homem de verdade? Certamente é homem só com uma arma. Dizendo isso, Matias jogou a espingarda no chão. Vem de mãos livres, se é que sabe o que é isso. Maurício atirou a faca de lado, fora insultado além da conta. Ali, agora estariam livres para decidir quem de fato era mais homem numa visão da época. Engafinharam-se numa luta nunca vista. A princípio, Matias levava certa vantagem por ter um porte físico mais forte que o escravo. Este, cansado pela longa viagem desgastante, quase não raciocinava mais. No entanto, muita coisa ainda iria acontecer. Maurício lembrou-se de seus tempos nas tribos africanas. Tinha muito de capoeira na juventude feliz. E Matias iria conhecer isso. Golpes desconhecidos pelo feitor equilibraram a luta, e sob o olhar atônito dos dois caçadores, de Ubaldo, Maria e do outro escravo, era fácil perceber quem ganharia. Para Maria seria um desfecho terrível. Com Maurício vencendo, não teria nada de bom a esperar, principalmente depois da última frase: você também é traidora. Com Matias, quem sabe? Afinal, ele não a censurara em nada e ainda dissera que Maurício a roubara. Não o sentira zangado com ela, pelo menos por enquanto. Ubaldo torcia muito para Maurício, não tinha a menor vontade de encarar o feitor, e sabia que ele o humilharia pela segunda vez. O outro escravo, é claro, torcia para Maurício matar o feitor, mas pensava, e os caçadores? De qualquer forma, voltaria para a escravidão. Quanto aos caçadores, era notário que preferiam dar logo um tiro em Maurício, ainda que só para feri-lo, a ter que passar aquele suspense angustiante. Todavia, tinham de respeitar a ordem expressa do chefe. Após muitos golpes e pontapés do negro, o feitor caiu ao solo com a boca e o nariz sangrando. Os caçadores, atentos ao desfecho, observavam, mas certamente no momento crítico atirariam. A luta parecia se encaminhar para o fim, pois Maurício, ao ver o inimigo praticamente derrotado, disse com toda a ira: agora vou matá-lo, desgraçado.
Num gesto rápido, virou-se procurando apanhar a peixeira que ficara caída num pequeno barranco, quase ao alcance das mãos. Naquela rapidez com que as coisas se definiam, não daria para piscar os olhos para não perder nada. Bugre, rápido e experiente, sabia que era o fim do feitor, e antes que isso ocorresse, mirou em Maurício, pronto para disparar, mas foi interrompido por Alfredo, que num esbarrão forte no índio disse: "Calma." Bugre virou os olhos e não acreditava no que via. Num supremo esforço, o feitor levantara-se e apanhou uma vara de peroba, muito utilizada para fazer cabo de enxada. Quando Maurício virou-se para desfechar o golpe fatal, recebeu uma fortíssima pancada no braço direito que portava a peixeira. Aquele pedaço de madeira punha um fim na luta. A pancada fora de tal forma forte que partiu o antebraço do escravo e seu grito de dor ecoou por toda a serra. Estava derrotado e inutilizado para o resto da vida. Matias sentou-se numa pedra enquanto os caçadores prendiam Maurício, que ainda gritava de dor. Com os ossos partidos, não conseguiria sequer subir num cavalo. Arfando, Matias disse aos 2 companheiros: "A missão de vocês está concluída na primeira parte. Levem os 2 escravos de volta. Quanto a esse covarde", apontou com toda a raiva para o baldo, "eu gostaria muito de matá-lo aqui mesmo, mas não vou sujar minhas mãos com um verme dessa espécie. Esse, vocês entreguem à polícia e expliquem bem que foi o causador de tudo." Após orientar os 2, ainda voltou a falar de Maurício: "Entrem no povoado de Cambuí e procurem um médico ou alguém que possa colocar uma tala no braço desse homem. O patrão não vai querer um escravo sem um dos braços, por isso cuidem bem dele, e vocês receberão o pagamento conforme o combinado. Podem ir agora, que da moça eu cuido." Agora, o modo com que Matias se referia ao negro era outro. Adquiriu respeito por ele. Afinal, levara uma surra como nunca lhe acontecera. Sabia que sua vitória foi um golpe de sorte. Pela primeira vez na vida, esteve olhando a morte de frente. O negro mostrara-se valente, mas sabia que o ódio que o escravo lhe devotaria dali para frente seria 1000 vezes maior que antes. Se soubesse... Não só 1000 vezes maior, mas duraria quase 2 longos séculos para ao menos aceitar a reaproximação com o antigo algoz. Maria tremia de medo agora. O que será que o feitor queria dizer com a frase: "Da moça eu cuido"?